pessoal, beleza? Então, quando a gente estiver trabalhando com diodos, né, nós temos que avaliar aí as principais características para que a gente possa realmente fazer um projeto adequado, para que a gente saiba utilizar o diodo adequadamente em um circuito eletrônico. E quais são as principais características que a gente deve avaliar na leitura das folhas de dados de um diodo, no datasheet. Então, o primeiro parâmetro é a corrente máxima direta, que a gente pode encontrar com essa simbologia, ou essa simbologia em alguns datasheets. A tensão de ruptura reversa, VR ou VRRM, a queda de tensão direta, VF ou VFM, e a corrente reversa máxima, IR ou IR, entre parênteses AV, aqui conforme indicado também nessa simbologia. Então temos aqui um link para a folha de dados desse diodo 1N4001 e esse datasheet foi anexado aqui, como vocês podem ver. Então, para fazer a leitura de um datasheet, a gente tem que observar, primeiro, observamos logo aqui o encapsulamento dele. Então, vocês podem ver que ele é um tipo bastante utilizado aqui em circuitos eletrônicos. Ele tem esse encapsulamento de resina na sua parte superior, que é pretinha, e tem a indicação justamente do catodo, conforme essa barra cinza aqui. E temos algumas características especiais que a gente já pode encontrar aqui em Features. Então, temos aí uma pequena queda de tensão quando ele está conduzindo diretamente. Temos aí também uma pequena corrente de dispersão e outras características. Então, vejam que, na realidade, esse datasheet ele pode ser utilizado para toda essa família de diodos, que um N4001 até um N4007. Então, a gente pode utilizar esse mesmo datasheet para esses diodos. E aqui também podemos ver quais são as aplicações típicas. Então, esse é utilizado para aplicações gerais, né, de retificação de fontes, né, de inversores, conversores, ou aplicações com diodos de roda livre. Temos também algumas características mecânicas aqui do elemento. Né? Temos aqui o case, os terminais, a polaridade. Então, veja que o corpo aqui ele é encapsulado com epóxi. Né? Temos algumas características dos terminais e justamente a polaridade, que vai indicar o que é anodo e o que é catodo. Então, como eu disse, aquela cor lá cinza indica o catodo, que é essa partezinha aqui do diodo, desse encapsulamento. E aqui já podemos ver as características primárias. Então, como eu falei, a corrente aqui direta, né, de condução direta, a capacidade de condução de corrente de 1 ampere. Essa tensão de pico reversa, que ele é capaz de suportar, isso vai depender do modelo. Então, nós vamos analisar o 1N4001, mas temos aqui as referências para os outros modelos, o N4002, o N4003, 4004 e assim sucessivamente. Então, podemos também verificar que quando ele está conduzindo, ele está na região de polarização direta, ele tem uma queda de tensão de 1,1 volts e tem também uma corrente reversa de 5 microamperes, considerando as condições normais de temperatura, digamos que 25 graus Celsius seria a condição aí de temperatura ambiente considerada para fazer esse tipo de análise. Então, esses parâmetros também podem ser encontrados aqui nessa tabela, com as capacidades máximas aqui. Então, vejam aqui para o N4001, justamente 50 volts aí de pico reversa. Também podemos ter esse valor de tensão em função de uma tensão eficaz, que seria 35 volts. Tá? Então, aqui é a unidade de volts. Temos também a corrente, né? Então, aqui tensão de pico reversa, por causa desse diodo que ele é capaz de suportar. A corrente é direta, então uma corrente aí de 1 ampere. Isso aí é um valor máximo médio, aí, por isso que tem esse AV aqui entre parênteses. E podemos também encontrar justamente aqui a corrente reversa, né? No caso de 30 microamperes. Tá? Então, além disso, nós podemos vir aqui na tabela de parâmetros elétricos, que seriam as características mais importantes aqui no domínio dos circuitos eletrônicos. Então, podemos ver novamente aqueles mesmos parâmetros. Então, a tensão aqui de 1,1 volts para uma corrente de 1 ampere de condução direta.
E aí já vemos também a influência da temperatura para o caso da corrente de saturação reversa. Então, para uma temperatura de 25 graus, temos uma corrente reversa aí de 5 microamperes, mas vejam que quando há uma elevação da temperatura para 120 graus Celsius, essa corrente reversa ela também aumenta em 10 vezes, aí, vai para 50 microamperes. Então, isso aqui é importante para a gente dimensionar corretamente o circuito em função também da temperatura. Então, aqui temos as características térmicas, caso a gente necessite dessas informações aí para o dimensionamento, por exemplo, de dissipadores de calor. Então, além disso, temos aqui algumas curvas que podem ser utilizadas para a gente consultar, né, com relação aqui à temperatura, por exemplo, tá? E outras curvas também, com suas grandezas de tensão, né, de corrente, dependendo da temperatura e etc. Além disso, é importante avaliarmos aqui as dimensões físicas do elemento, caso queiramos fazer, por exemplo, um projeto de uma placa de circuito impresso. Então, a gente vai precisar saber as dimensões físicas desse elemento. Então, realmente, o tamanho aqui dessas perninhas, o comprimento delas, o comprimento aqui dessa parte do encapsulamento também. Então, todas essas dimensões estão destacadas aqui nessa parte do datasheet. Então, pessoal, é isso. Agradeço. A gente se encontra aí no próximo vídeo, abordando mais questões acerca dos diodos. Obrigado e até a próxima.